Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da Escola de Doutrina Social da Igreja, a última aula agora da série de aulas antropológicas. E não podemos falar sobre o homem, né, sem falar do fim do homem, que é o tema desta aula de hoje, né? Então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo de número 34, abre aspas, o mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. Fecha aspas. Então, antes de entrarmos especificamente no tema do homem, vamos entender melhor essa afirmação de que Deus é o fim último de tudo, né? Então, tudo que existe saiu da mão de Deus, não como uma emanação necessária, né? Mas criada a partir do nada, né? Ex nihilo, pela sua livre vontade. A criação é um ato de participação no ser, dada por Deus, né? Sem que Deus perca ou diminua nada da sua transcendência. E cada essência criada, atua por seu próprio bem. Segundo Santo Tomás de Aquino diz, repetindo Aristóteles, né, o bem é aquilo para qual tendem todas as coisas. Cada ente, então, ele tende a cumprir o seu propósito, de acordo com as suas aptidões ou as suas inclinações naturais, né? Algumas coisas, alguns entes, né, eles apenas existem, né, como os minerais, e cumprem o seu fim existindo, né? Outros existem e vivem, como os entes do reino vegetal, e cumprem o seu fim existindo e vivendo. Outros, além de existir e viver, né, sentem, como os animais. Então, o cachorro, ele cumpre o seu fim sendo cachorro, né? Existindo, vivendo, sentindo e fazendo as coisas de cachorro, né? E é por isso também que é desordenado isso de você tratar o cachorro como se fosse um bebê, né? Porque o cachorro ele é feliz sendo cachorro. Então, se tem comida, espaço, alguém para brincar, o cachorro ele está feliz, né? E depois dele há o homem, que existe, vive, sente e pensa. E é por conta disso, né, que o homem não está feliz apenas existindo, vivendo e sentindo, porque isso basta aos animais, não ao homem, porque ele tem uma alma espiritual, né? Então, ele tem, como diz Santo Agostinho, um vazio em si que é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode preencher esse vazio. Então, somente medi- mediante o conhecimento e o amor, coisas que brotam da razão e da vontade do ser humano, e o distingue, por conta disso, dos outros seres, dos demais seres criados, e os eleva acima deles, o homem ele cumprirá o seu fim, o seu objetivo, o seu propósito, né? E se ordenará realmente ao bem. E é por isso que a gente resume falando que o fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para que se una a Ele na outra. Porque só essa posse de Deus, que é o sumo bem, né, satisfará plenamente os anseios de verdade e de bondade absoluta que todo ser humano tem. Então, voltando ao catecismo, o homem ele pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. Então, o catecismo ele diz que Deus é a causa primeira e o fim último de tudo. Ele não diz que pode ser. Então, o nosso fim último já está determinado, é Deus. Então, eu não posso escolher o meu fim último, mas eu posso acolhê-lo ou recusá-lo. O homem, ainda que não seja livre para determinar o seu fim último, então, não pode escolher o seu fim último, ele pode rejeitá-lo, né? Não agindo de acordo com ele, que é o que chamamos de pecado. Mas eu quero viver uma vida sem um fim último, né? Como diz o cantor Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É que a questão é que sempre agimos de acordo com o fim, né? De acordo com o fim, com o objetivo de nossas vidas. Se a gente recusa o nosso fim último e elegemos um outro fim último,
sei lá, ficar rico, né? Então, todas as minhas ações, todas as nossas ações, elas estarão de acordo com esse certo fim, né? É o que acontece hoje. Muitos querendo conforto, viagens, riqueza, eles escolhem não ter filhos. Então, as ações estão sendo escolhidas de acordo com o fim escolhido. É algo óbvio, né? Então, se aceitamos o nosso fim último, que é Deus, toda a nossa vida se ordena a isso. Seria algo bizarro você querer ter o fim último como Deus, né, sabendo disso e escolhendo isso, mas agindo de forma contrária a isso. É, Mas sabendo disso, que Deus é o meu fim último, eu tenho que ter em mente também que Deus é um fim sobrenatural. Está acima da natureza humana. Nenhuma ação minha, feita por mim mesmo, pode me levar a Deus, pois entre Deus e o homem há uma distância infinita. Deus é o ser, e o homem recebeu o seu ser dele. Ou seja, de Deus ele recebeu a existência e a natureza humana. Então, Deus possui uma natureza e o homem possui outra. Logo, Deus é um fim sobrenatural, pois está acima da natureza do homem e, portanto, acima de toda a capacidade do homem de alcançá-lo por suas próprias forças. Para que a gente alcance este fim, que é Deus mesmo, Deus nos instrui com a lei e nos ajuda com a graça. Então, ele não só nos dá a lei e fala, se vira aí. Não, ele nos instrui com a lei, mas nos auxilia com a graça. eh, que aí sim são os meios adequados a este fim, porque também são meios sobrenaturais. Porque todo meio ele deve ser adequado ao fim. Isso é algo óbvio. Se eu quero ser médico, eu vou estudar medicina e não química. Eh, então, se o fim ele é sobrenatural, eu tenho que ter meios sobrenaturais. E a graça que nos é dada ordinariamente pelos sacramentos e pela oração é esse meio sobrenatural. Então, Deus não só é a causa primeira do homem e de toda a criação, mas é também o seu fim, a causa final. O homem ele está destinado a ele, destinado a Deus. Deus o criou para que o conhecesse, amasse e servisse. E através desse conhecimento, esse amor e essa submissão, passasse a uma eternidade de gozos em Deus e com Deus. E há um trecho na obra O Homem e Sua Realização, de Dom Gabriel Couto, que amarra tudo o que foi dito até agora. Ele diz, abre aspas, nada o move que não seja entendido como algo que o realiza. O finis, o bonum, o finis ultimus, gerador de todos os seus movimentos, é isso por ser algo que o realiza. A rã da fábula quer ter o corpo da vaca que admira. Vai aspirando o ar, mas explode como era de se prever. Pagou um preço muito alto por buscar a perfeição, mas não a que lhe era própria. Nisto está precisamente a glória de Deus, que cada ser, inclusive o homem, consiga a perfeição que lhe é própria. Em outras palavras, que seja perfeitamente realizado. A sua realização, com efeito, atesta a perfeição do Criador, a sua sabedoria, o seu poder. Como uma tela bem acabada atesta a arte do pintor. Deus fez o homem realizável e não realizado. Se não quisesse, então, a sua perfeita realização, seria o mesmo que fazer e desfazer a sua obra, deixar a sua obra inacabada. É contra a sabedoria e onipotência divina imaginar que Deus faça o homem com capacidade de crescer, de se desenvolver, de atingir a sua plena maturidade e impeça ao mesmo tempo que ponha em ação suas potencialidades, mirando a sua própria realização. Deus quer, portanto, que o homem se realize, seja homem perfeito. Por conseguinte, quer também que seja feliz, pois a felicidade dele está na sua realização. Deus será sumamente glorificado pelo homem quando o homem, sua criatura, atingir a perfeição de sua forma, a plena realização do seu ser. Realizar-se e viver é uma e a mesma coisa. O que é viver? Viver é um movimento de assimilação do real para a realização ou integração do próprio ser. Fecha aspas. Muito belo esse trecho, né? Então, o homem ele começa a aperfeiçoar-se aqui nesta vida, né? Porque é aqui que através da graça o homem já participa da vida divina, mas ele só alcançará a perfeição plena, a santificação completa no céu, quando estará em Deus.
como diz Santo Tomás de Aquino, né? O céu é aquele inefável convívio em que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é para os santos a luz verdadeira, a plena saciedade, a eterna alegria, a aventura completa e a felicidade perfeita. Mas não há como a gente falar de céu sem falarmos em morte. E aí que a Gaudium et Spes diz no seu número 18, abre aspas, é em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Não é só a dor e a progressiva dissolução do corpo que atormentam o homem, mas também, e ainda mais, o temor de que tudo acabe para sempre. Mas a intuição do próprio coração fala o acertar quando leva a aborrecer e a recusar a ruína total e o desaparecimento definitivo da sua pessoa. O germe de eternidade que nele existe, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. Todas as tentativas da técnica, por muito úteis que sejam, não conseguem acalmar a ansiedade do homem. O prolongamento da longevidade biológica não pode satisfazer aquele desejo de uma vida ulterior, invencivelmente radicado no seu coração. Enquanto, diante da morte, qualquer imaginação se revela impotente, a Igreja, ensinada pela revelação divina, afirma que o homem foi criado por Deus para um fim feliz, para além dos limites da miséria terrena. A fé cristã ensina que a própria morte corporal, de que o homem seria isento se não tivesse pecado, acabará por ser vencida quando o homem for, pelo onipotente e misericordioso Salvador, restituída a salvação que por sua culpa perdera. Com efeito, Deus chamou e chama o homem a unir-se a ele com todo o seu ser na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. Essa vitória alcançou a Cristo ressuscitado, libertando o homem da morte com a sua própria morte. Portanto, a fé que se apresenta à reflexão do homem, apoiada em sólidos argumentos, dá uma resposta à sua ansiedade acerca do seu destino futuro e ao mesmo tempo oferece a possibilidade de comunicar em Cristo com os irmãos queridos que a morte já levou, fazendo esperar que eles alcançaram a verdadeira vida junto de Deus. Fecha aspas. E se assim o é, não seria melhor então a gente esquecer do mundo, da economia, da política, da parte social, né? E só pensarmos no nosso fim último, né? Mas não é bem assim, porque a gente vive neste mundo. É aqui que a gente age. Esse é o nosso campo de ação. E é por isso que João 23 vai dizer na sua Pati Integris, abre aspas. Ora, a pessoa humana, composta de corpo e alma imortal, não pode saciar plenamente as suas aspirações, nem alcançar a perfeita felicidade no âmbito dessa vida mortal. Por isso, cumpre atuar ao bem comum em moldes tais que não só não criem obstáculo, mas antes sirvam à salvação eterna da pessoa. Fecha aspas. Essa é a questão, então. A gente vive neste mundo, não somos anjos. Então a gente tem que agir, cada um dentro do seu campo de ação, do seu estado de vida, em prol do bem comum, para que não só as coisas do mundo, né, as leis, a organização política, econômica, não criem obstáculos para a salvação, mas antes sirvam à salvação eterna da pessoa. Então a gente chega aos bens eternos depois de ter passados passado pelos bens temporais, como diz o abade Jules Morel em sua obra Das Causas Teológicas do Socialismo, né? É isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a ordem temporal deve se ordenar à espiritual, o Estado deve se ordenar à igreja, e a doutrina social deve se ordenar à teologia moral. É que muitos hoje já nem têm mais essa noção da lei natural, ou quando a tem, é de forma deturpada, como é o caso dos liberais, né, que tentam formar uma noção de lei natural totalmente secular. Como a gente disse na aula passada, as escolas jurídicas modernas, elas abandonaram o direito natural, né? E isso tem consequências terríveis, que a gente viu na aula passada. O, o autor Henri de Lubac, né, foi padre, cardeal, ele diz: estamos atualmente preocupados em verificar experimentalmente que onde não existe Deus, não existe homem também. Né? Então, aquela antropologia ateia, né, que está em curso atualmente, que muitos a defendem e muitos baseiam as suas teorias nesta antropologia materialista e ateia, né? Então, arrancando Deus,
o autor Henri de Lubac vê que não existe nem o homem. E, infelizmente, é isso que a gente verifica mesmo, né? E, como diz também a Gaudium et Spes, Jesus revela o homem ao próprio homem. E sem isso, né, o homem ele se prende em suas paixões mais baixas e mais animalescas e começa então a se perverter. Muitas vezes também começando a idolatrar os animais, que é o que a gente vê hoje também, né, e sacrificar, escravizar e instrumentalizar o próprio homem. Portanto, a gente deve agir segundo a virtude, porque o homem deve ordenar-se ao bem. E todo aquele que se ordena ao bem age segundo a virtude. Não é agir segundo a virtude simplesmente por agir segundo a virtude, porque a virtude não pode ser um fim em si mesmo, mas agir segundo a virtude em vista do nosso fim último. E para que a gente nos sustente nesta vida de virtudes, é necessário a graça. É necessário estarmos em Cristo, termos um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. E este relacionamento, esta relação, só o pecado pode romper, pois é uma relação tão íntima que quando Cristo falou dela, ele a comparou com a sua união com o Pai, né? E é por isso que São Paulo pergunta também: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E ele mesmo responde, né? Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as virtudes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor que Deus nos manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar de Cristo, nada a não ser nós mesmos, com o pecado, né? Então, que a gente viva uma vida em Cristo, pedindo a Deus, então, que Ele nos conduza, nós que somos pecadores, aquele inefável convívio em que Ele é, para os seus santos, a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna alegria, a ventura completa e a felicidade perfeita. Amém. Fique com Deus, então, e até a próxima aula.